Boa noite, paz do Senhor para todo mundo que está entrando, povo de Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Estamos já iniciando nossa live, vamos fazer um bate-papo bem legal, bem interessante. Já já Maria Luísa, psicóloga, vai estar entrando aqui ao vivo conosco. E nós vamos já iniciar a nossa live, onde nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Muito tem se falado sobre ansiedade e nos dias de hoje, no momento em que o país está vivendo, o mundo está vivendo, a sociedade, nós estamos vivendo, é um momento considerado como crise, né? Um momento de pandemia. Nesse momento gera-se muito comportamento, gera-se muito pensamento. Em meio a esse momento que nós estamos mais em casa, momento de isolamento social, quarentena, né? E em meio ao coronavírus, que tanto tem se falado. E nós temos ficado mais em casa. E como nós estamos aproveitando esse tempo que nós estamos ficando mais em casa, nós evangélicos não estamos podendo, da forma que faz normal os cultos, já fizemos culto online, e hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma live, para falar um pouco sobre ansiedade. Então vai ser, não perca, fique na linha, tem o pessoal que está entrando aí, eu estou aguardando, mas o pessoal entrar para a gente iniciar, mas vai ser super divertido, bem legal. Já convido Maria Luísa para entrar conosco aqui ao vivo, que é psicóloga, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre ansiedade. Enquanto o povo já vai entrando aí na live, enquanto você já vai se conectando, se integrando, prepare também as perguntas para fazer para nós. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, e esse versículo, apenas um versículo para iniciar aqui esse momento. Apesar de nós vamos usar esse momento, eu vou solicitar ao vivo agora a Maria Luísa, vai estar entrando aqui com a gente. E eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que se encontra em 1 Pedro 5 e 7. Então, quem quiser acompanhar, 1 Pedro 5, 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, bem interessante esse versículo, onde ele nos orienta, quem tem fé, quem crê em Deus, quem vive uma espiritualidade, a lançar a sua ansiedade sobre Deus, né? E Provérbios 38, ele fala sobre o contentamento. Ele fala: e me dê muita riqueza, mas também não me dê muita pobreza. Me dê o suficiente. Ou seja, ele fala: eu quero ser uma pessoa que tenha contentamento em minha alma. E isso é muito interessante, porque dentro do tema que a gente vai falar sobre hoje, que é a ansiedade é a preocupação exacerbada. São incertezas, preocupações por aquilo que não se alcançou, mas que se espera alcançar. Essa preocupação exacerbada. E aí, quando você chega a um momento como esse, você não consegue ter esse contentamento. Então, eu peguei esses dois versículos que Deus colocou no meu coração. Um é aprender a ter o contentamento, a ter o equilíbrio daquilo que você vive, daquilo que você tem. E a outra coisa é aprender a lançar toda a ansiedade. Aí eu já estou convidando Maria Luísa para entrar aqui ao vivo, para a gente começar o bate-papo. Deixa eu chamar ela aqui no vídeo, que a gente vai começar aqui juntas. Maria Luísa. Não estou conseguindo aqui localizar ela. Ela está online, mas não estou conseguindo aqui localizar ela. Vamos lá. Maria Luísa. Vamos aqui. Maria Luísa.
Acho que ela já tá chegando aí, gente. Me perdoe aí que eu tô aguardando aqui Maria Luísa entrar na live. Maria Luísa é psicóloga clínica, atende ali, trabalha ali em Teresina, Piauí. Amém? Tô aguardando aqui, ela já tá entrando, a Maria Luísa, pra gente fazer esse bate-papo juntas. Enquanto isso, eu vou falando aqui o que Deus tinha colocado no meu coração, que é sobre o contentamento. Maria Luísa. Pronto, só um minuto, que Maria Luísa está sentindo um pouco de dificuldade aqui. Mas vai dar certo, já deu certo. Já deu certo, Maria Luísa. Pronto. Maria Luísa. Doem, que eu estou aguardando aqui a Maria Luísa, ela está tentando entrar. Pronto, Maria Luísa, agora você vai. Pronto, isso mesmo. Pronto. Maria Luísa já vai entrar, pronto. Oi, deu certo. Tudo bom? Paz do Senhor. Seja bem-vindo à Paz. nossa live. Obrigada. Todos que estão entrando aí na nossa live, sejam bem-vindos do Maranhão. Tem várias pessoas aí do Piauí. Tem É também muita gente. aqui da Bahia. Já tem a galera da Bahia que já está começando a entrar aqui de Salvador. Daqui a pouco vai ter uma galerinha legal. Que bom. Queria desejar bem-vinda a Maria Luísa. A ideia dessa live é porque aqui em Salvador nós estávamos fazendo um trabalho todas as quartas-feiras, era um encontrão, onde nós estávamos nesse encontrão fazendo rodas temáticas, onde nós estávamos abordando diversos temas, como autoestima, falando sobre suicídio, depressão e outros temas. Ótimo. Como chegou esse momento de pandemia, né? A gente teve que parar esse encontro, mas na verdade veio até a calhar sobre isso, que o nosso tema que seria nessa quarta-feira, nós iríamos fazer o encontrão falando sobre ansiedade. E no meio do Brasil, do mundo, as pessoas vivendo o que está vivendo hoje, eu acho que nosso encontrão não podia ficar Ótima parado. temática. Então nós vamos fazer ele online. Vamos falar sobre ansiedade. E eu convidei Maria Luísa, que é psicóloga. Aqui em Salvador ia ser outra psicóloga, né? Aí Maria Luísa vai falar mais um pouco relacionada à área profissional e eu vou sair um pouco do espiritual, eu vou pro pessoal e pro espiritual, quer dizer, né? Vou pro pessoal e pro espiritual e ela Vamos acalpar. vai focar o profissional dela, né? Como profissional que é psicóloga. Sim. Então seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada. Iniciando, para iniciar, a gente vai estar fazendo algumas perguntinhas que foram nos solicitadas para você, mas eu queria falar assim um pouco do início, né? Dizem que todo mundo é ansioso, né? Todo mundo é ansioso, todos nós somos ansiosos. E como eu li um versículo da Bíblia no início, enquanto a gente conseguia aqui organizar, a própria Bíblia, o próprio Deus, né? Ou seja, a própria esfera da fé, do espiritual, no nosso meio, falava muito na Bíblia sobre ansiedade. Lançai sobre sua ansiedade sobre nós. Não se preocupeis com o que há de comer amanhã, que é falando da ansiedade relacionada ao financeiro, aos provimentos, né? Falava da. Eu peguei várias até, que eu não vou dar tempo de ler aqui, mas eu peguei várias referências que estão relacionadas na Bíblia totalmente à ansiedade. Então é algo que não é de hoje. Se nos tempos da Bíblia, se nos tempos de Jesus já se falava sobre ansiedade, Paulo falou para a igreja não andar ansioso, para lançar a ansiedade sobre o Senhor e para não se preocupar com o que havia de comer amanhã. Se o sábio Salomão também em Provérbios falou, ou seja, não é algo de hoje, da nossa sociedade recente, né, Maria Luísa? É algo que vem muito antigo. O ser humano em si, ele tem uma essência que é ansiosa.
E aí a gente vai começar esse bate-papo, né? E você depois vai me dizer se eu estou certa ou não. Mas dentro dessa vivência que eu entendo de que todos nós temos ansiedade, todos nós, como seres humanos, somos ansiosos, inclusive a ansiedade positiva, né? Positiva, entre aspas, ela até nos leva a buscar o que a gente quer, né? Ela nos faz ir além. Mas aí vem um questionamento. Até quando essa ansiedade ela é algo natural do ser humano, algo que todos nós temos, que é um bem comum, ou quando essa ansiedade sai do comum, sai do algo que todas as pessoas têm, que todas as pessoas agem, e de repente ela começa a ser algo patológico, algo que influencia na nossa vida de uma forma negativa e que nos faz, né, ao invés de andar para frente, de chegar no alvo, a ir para trás e não conseguir progredir. Eu queria iniciar fazendo a primeira pergunta para a Maria Luísa, para você explicar para a gente, de uma forma geral, dentro da sua visão profissional, o que é ansiedade e quais são os sinais mais comuns que indicam que a pessoa está com ansiedade. Isso não é ansiedade mais natural, que todo mundo tem, normal, e sim quando já está além do limite. Então, eu queria que você falasse para a gente agora nessa noite. Tá, deixa eu só te interromper, não vou responder agora, que eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber se o teu Instagram ele tá aberto, tem pessoas dizendo que não estão conseguindo entrar. Estão entrando no teu Instagram, mas não estão conseguindo acessar a live, não aparece a live. Por exemplo, eu vou entrar aqui em um que só aparece assim, não aparece nada de live, entendeu? Ah, não, a minha é aberta, a minha tá aberta. Tem várias pessoas que estão entrando. Quem está entrando aí? Meu Instagram tá a live aberta, gente? Vocês que estão assistindo aí, Cleonice, Linda, Keila, Sara Tamisa, Marcos Daniel, o pessoal do Piauí aí, Gui, Guilherme, adolescente aqui da gente, Eitana, Eduardo, Stephanie, Carolzinha, do meu coração. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas aqui até do Maranhão estão conseguindo lá da igreja, minha sogra, cunhada. Pronto, só um momento, deixa eu olhar aqui, porque aqui aparentemente está normal no meu aqui. Paulinha Rocha, quando você olhou o meu Instagram aí, tá aberto? Todo mundo tá dizendo que tá normal, né? Tá aberto, estão me dizendo aqui que tá aberto. Keila tá dizendo que tá aberto, Paula tá dizendo que tá aberto. Então tá aberto. Foi Tá só o do marido que não tá aberto. Ele vai ficar aqui escutando aqui de pertinho, então. Tá. Bom, pessoal, já fui apresentada, né? Mas não precisa nada falar boa noite. Muito bom ter vocês aqui conosco nessa live. Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos. Vamos falar uma temática que é muito importante. Eu acredito que muitas pessoas estão vivenciando alguns sintomas de ansiedade nesses dias atuais, né? Querendo ou não, estamos vivendo uma esfera que está muito propícia a alguns sintomas. Então, retomando a pergunta que me foi feita, né? A Kedna falou o que é ansiedade, quais são esses sintomas, e para diferenciar onde ela estava, onde se transtornou, vamos não começar falando disso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar falando com pergunta e a gente vai facilitar até as vocês, tá bom? Então, ansiedade nada mais é, em simples palavras, estado emocional de atenção. É aquele pensamento que é um pouco acelerado em relação ao... Maria Luísa, tá cortando muito sua internet, cortando bastante, muita interferência. Tem como dar uma olhadinha aí o que é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá dando para ouvir melhor? Tá melhor, bem melhor. Pronto, pois eu vou continuar. Voltando, né? Porque talvez algumas pessoas não tenham entendido, mas ansiedade é justamente isso, é esse estado emocional de apreensão. Às vezes você sente aquele medo por algo que ainda vai acontecer, ou você começa a ter pensamentos de o que pode acontecer com o futuro, com o amanhã. Alguns pensamentos que muitas das vezes te paralisam, né? Então, assim, a ansiedade, como você disse no início, é algo que todos nós sentimos.
em algum momento da vida, eu e você já passamos por algum episódio, momentos que nós sentimos ansiedade, né? Nós sentimos, às vezes, aquele friozinho na barriga, aquele momento que nós nos preparamos para algo que estava por acontecer. E tudo isso são sintomas de ansiedade, que eu sempre costumo dizer que é normal, até certo ponto. Todos nós precisamos sim ser ansiosos até certo ponto. Eu costumo dizer que a ansiedade, quando ela é normal, ela te motiva e não te paralisa. Quando a ansiedade já começa a te paralisar, o medo invade realmente todo o teu corpo e te paralisa, ela pode se tornar um transtorno, algo patológico, ansiedade patológica, que a gente geralmente fala, né? Então, nesse momento já é necessário sim uma intervenção de um psicólogo, é sim necessário que você procure uma ajuda, né? É aquela ansiedade que ela não te motiva, ela te paralisa. Então, você sente tanta ansiedade, tem tantos sintomas, que você não consegue fazer algo. Aquilo te paralisa e pronto. É como se acabou por ali mesmo, né? E os sintomas que geralmente o ser humano sente são diversos, né? Eu sempre costumo dizer que tem sintomas tanto físicos, como também sintomas psicológicos. Os físicos são tremores, às vezes dá uma dorzinha na barriga, você sente, às vezes, sua mão suada, às vezes também gelada. Tem algumas pessoas que chegam a vomitar, outras são náuseas, que são casos bem mais graves, né? Também há pessoas que sentem batimentos cardíacos bem acelerados, fora totalmente do que dizemos ser normal, né? Então, assim, esses são alguns sintomas físicos. Alguns sintomas que são psicológicos, o nervosismo, aquela angústia, às vezes o estresse. Então, são alguns sintomas bem complexos em determinadas pessoas. E aí, o que eu costumo dizer é que nós, em qualquer momento, vamos sentir ansiedade, vamos ter alguns sintomas. Mas isso não deve ser algo constante, algo que venha a ser contínuo na tua vida, né? A própria palavra de Deus diz, como você falou no início, lá no livro de Mateus vai dizer, não andeis ansiosos, ou seja, essa palavra andeis é justamente a questão de dar continuidade, né? Justamente. Você pode sim se sentir ansioso porque você é ser humano, porque você está no mundo, né? Mas assim, você não pode viver com ansiedade. Teremos picos, sim, de ansiedade. Podemos, inclusive, ter crise em algum momento. É normal do ser humano. Porém, é uma coisa que passa logo. Não é aquela coisa continuada, que tem uma certa constância, né? Inclusive, na... É que já é uma pergunta dentro dessa própria continuação. Dentro dessa perspectiva, como é que a gente consegue manter o equilíbrio, né? Esse equilíbrio psicológico relacionado à ansiedade nesse período de crise, ou seja, esse período em que nós estamos vivendo, como a gente conseguir, já que toda a nossa rotina, a maioria dos profissionais, exceto alguns de saúde e outros, mas a maioria das pessoas, elas tiveram sua rotina totalmente quebradas nesse momento. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa bastante da correria, tive que agora começar a aprender a fazer coisas em casa, né? Tive que começar a recriar meus momentos, minha nova rotina nesse período. Sim. Então, eu queria te pedir como que a pessoa consegue fazer para manter um equilíbrio a tal ponto que esse momento não signifique para a pessoa que talvez nem era ansiosa nesse extremo, ela consiga, nesse momento, vir a ser alguém muito ansioso ou comece por esse isolamento, por estar mais em casa devido a ela ser uma pessoa mais da correria ou não, mas que isso venha afetar a vida dela. Como é que a gente faz para manter esse equilíbrio nesse momento? Olha, eu sempre costumo dizer que o equilíbrio é muito da questão da percepção da pessoa. Se eu for encarar o isolamento como algo inacabável, algo que vai demorar muito tempo, algo que vai me excluir dos contatos, se eu gerar pensamentos ruins a respeito desse isolamento, eu tenho todos os motivos suficientes para ter várias crises de ansiedade, inclusive todos os dias, né? Então, a forma como nós estamos encarando e como nós vamos encarar esses dias de isolamento, eu acho que vai fazer toda a diferença. Eu até fiz vídeos no meu Instagram
profissional falando um pouquinho disso, né? Como manter esse equilíbrio nesses dias. Não é algo fácil. Eu não vou dizer que é fácil, porque é como eu sempre costumo dizer, eu sou psicóloga e sou também uma pessoa como qualquer outra. Então, eu também passo por momentos que eu fico com ansiedade, né? Mas, assim, é necessário mantermos uma rotina. Ah, mas eu estou dentro de casa. Ok, você está dentro de casa. Mas o que que você pode fazer? Como é que você pode adaptar a sua vida a essa nova realidade? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos fazer ajustamentos criativos para nós não sofrermos sem tanta necessidade assim. Eu sei que não, as coisas não estão fáceis. Muitas pessoas tinham uma rotina, como você mesmo diz, de estar nativa, trabalhando, saindo, levando o menino para a escola, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas, ok, agora é uma hora de dar um time, uma parada, né? Então, assim, vamos tentar organizar a nossa vida num novo estilo. Não é fácil, mas é uma coisa que dá para ser feito. Então, eu vou montar o meu cronograma agora dentro de casa. Então, eu vou acordar, se eu tenho um filho, eu vou arrumar filho da mesma forma, vou fazer as atividades de casa, vou fazer as atividades do trabalho, vou ter um tempo maior para fazer outras coisas que talvez eu não faria, porque às vezes a correria do dia a dia te impede de fazer muitas coisas. Então, assim, o nosso olhar de como está sendo essa quarentena, de como está sendo esse isolamento, eu acho que faz toda a diferença. Se nós encararmos como tédio, como ficar só em WhatsApp, só em Instagram, vendo coisas que não vão te levar a muitas coisas benéficas, realmente vai ser um dos piores dias da vida, vai aumentar o número de pessoas depressivas, vai aumentar o número de pessoas com ansiedade. Então, assim, é muito importante exatamente o que a Laísa está dizendo, um planejamento diário. Se planeje, ao acordar, programe o que você vai fazer durante o dia, faça atividades com seus filhos, faça atividade com quem estiver por perto, né? Eu sempre digo que é muito importante manter conexões. Não é porque nós estamos isolados que nós temos que cortar relações. Não, temos como fazer videochamada, temos como ligar para alguém. Então, é muito necessário, esse momento, nós temos pessoas como rede de apoio nesse momento, entendeu? Porque é um momento que é isolamento físico, mas é importante ter outros tipos de conexões, outros tipos de contato. E eu acho que hoje em dia nós temos como ter esses contatos, né? Então, assim, é muito importante a pessoa levar uma rotina mesmo estando dentro de casa. Casa. Sim, Né? até voltando mesmo para a questão com relação a isso aí da rotina, é bem interessante. Eu, como tinha uma rotina praticamente de rua, eu não tinha tempo de fazer exercício físico, estou fazendo um plano em casa, na internet, né? Comecei, não tinha tempo muito de acompanhar, já perdi 3 quilos, ao invés de engordar, que normalmente a gente engorda, eu Tá estou dando certo, emagrecendo. então. Porque Tá eu estou sendo conseguindo benéfico. fazer um plano de alimentação que eu não tinha. Olha Acompanhar também aí. minha filha que está no processo de alfabetização e colocar algumas coisas. Então, isso do planejamento é bem legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta que foi uma pessoa que me fez essa pergunta. Então, eu vou trazer para ti essa pergunta que essa pessoa me fez. Tá certo. Preste atenção. Ela queria saber como ela conseguir descobrir se essa ansiedade que ela sente é natural ou se ela não é natural, se ela já é patológica. E, por exemplo, em momentos de prova, quando vai se fazer prova, não fica bem, ela sofre uma ansiedade com muita antecedência. Se a prova daqui a 8 dias, são 8 dias de sofrimento, sente dor de barriga. E outras coisas mais. Mas assim, a pessoa que ela começa a sofrer dessa forma, com antecedência, diante de situações, eu vou apresentar um trabalho, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer vestibular esse ano, fim de ano eu tenho vestibular para fazer. E até chegar aquele momento da resolução, o momento da ação, por exemplo, ele vai sofrendo ali aos poucos. Você acha que seria um caso que ela realmente precisaria ir procurar mesmo uma ajuda profissional? Que no caso nós sabemos que o primeiro profissional realmente habilitado para fazer esse acompanhamento é o psicólogo, né? O que Sim. que você acha? Você acha que Então, sim? pelo fato, se ela me falasse apenas, se ela chegasse para mim e me falasse apenas que sofre alguns sintomas de ansiedade, como esse que tu me relatou, apenas quando vai fazer a prova, quando vai falar em público, ou quando tem alguma notícia para contar para os pais que não é tão agradável,
Eu diria que é algo normal. Porque é como eu falei, eu senti um friozinho na barriga antes de começar uma live, é totalmente normal, ser humano que somos, né? Mas assim, um evento aqui e acolá, digamos que ok, sem problema, é ansiedade normal, todo mundo pode sentir. Mas Quem nunca sentiu sem ansiedade? te cortar. Mas sem te cortar, dentro dessa perspectiva aí, não é todos os dias, mas é todas as vezes que vai fazer uma prova. Então é algo, você não acha que Sim. seria algo constante? Toda vez que vai Ânsias. fazer a prova. Nesse caso, é isso que Ou toda ela vez que vai, tipo, vou viajar. Toda vez que ela ela tem algo planejado na vida dela, que ela vai ou uma viagem, ou todas as vezes que tem prova, anos de faculdade, né? Isso acontece muito, principalmente em cursos que são esses cursos que exigem um pouco mais da questão de estudar bastante. E toda vez que a pessoa vai fazer, ela realmente sente tudo isso do frisson na barriga, às vezes até fica doente, chega até a sim, ficar doente. Você acha que precisaria fazer pelo menos sim, uma atividade? com certeza. Assim, né, era isso que eu ia chegar. Se fosse uma coisa eventual, mas como você falou, é uma coisa que quando ela vai, sabe que tem prova, passa 8 dias, às vezes, sentindo algum sintoma, é sim importante ela procurar uma ajuda de um psicólogo, porque eu acredito que não é algo grave, porém é algo que precisa ser tratado quanto antes. Porque esse é o erro de muitas pessoas. Às vezes sentem alguns sintomas e não é besteira. Alguns são, né? Porque passa. Porém, quando é algo continuado, quando sempre tem algum evento que vai acontecer, você sente muitos sintomas, é necessário você buscar uma ajuda, porque é aquela coisa. É melhor você buscar cedo, porque talvez o tratamento seja mais rápido e eficaz, do que às vezes postergar aquilo e aquilo se Isso. consolidar e tornar algo muito maior. E aí, como é que tu vai resolver? Você resolve, porém, é algo bem mais trabalhoso. Então, eu sempre aconselho, se sente alguns sintomas e vê que já está te incomodando, porque quando chega ao ponto da pessoa relatar que está incomodando ou algo do tipo, é porque realmente já precisa ter um olhar de um profissional para dar uma avaliada naquilo, né? Então, eu, Maria Luísa, aconselharia ela sim procurar um profissional, porque é uma coisa que mais na frente pode trazer outras consequências para a vida dela como um todo, né? Essa ansiedade pode se E também, tornar. Maria Luísa, a gente a gente sabe, tá ouvindo? Sim, tô... Tem uma revista que fez uma pesquisa e a ciência, que é uma revista ciência, que ela fala sobre avanços da ciência e tudo. Não sei se alguém aí já pôde assistir. E essa revista fala que a ansiedade ela está em primeiro lugar no Brasil. Isso é verdade. E a depressão em quinto. A depressão em quinto e a ansiedade em primeiro. E até dessa pesquisa fala um pouco sobre isso e fala sobre a questão de que sintomas de ansiedade, momentos de ansiedade, quando não tratados, que é isso que você falou, não é tratados com antecedência, porque a pessoa acha, isso é normal, ou às vezes o pai e a mãe também acham que isso é normal, deixa assim e tal, e às vezes não se observa, isso pode ir evoluindo para outros graus, inclusive pode chegar a PAN, a síndrome do pânico, depressão e outros, pode chegar, Justamente. né, que são vários fatores que a gente não vai falar sobre isso diretamente. Existem 5 tipos de ansiedade, né? Então, assim, pode começar com uma simples ansiedade normal que foi avançando gradativamente e aí acabar com um pânico, um toque, né? Algum tipo de fobia. Então, assim, sempre quando ela é tratada de início, é bem melhor, né? É uma coisa que eu sempre digo, o tratamento muitas das vezes é até mais eficaz, porque você sabe que está naquele iniciozinho. Então, assim, não custa nada procurar um profissional, né? Então, é o meu conselho, caso ela possa, consiga falar com algum profissional, para que ela venha estar passando esses sintomas, né, que ela sente, e ele está passando alguma orientação para ela de como fazer, né? Mas, Isso. pode falar. Me fizeram uma pergunta aqui, que aí ela vai continuar um pouco isso que a gente está falando. Ela disse que sente um nível alto de ansiedade. Agora preste atenção. Tomei remédios, fui ao médico, né? Já estou tomando remédios, ou seja, já está sendo acompanhado também por um psiquiatra. Faz a terapia com o psicólogo, ou seja, tudo isso devido ao nível de ansiedade que ela tem, a pessoa.
está fazendo terapia e mesmo assim ela não consegue controlar a ansiedade, ou seja, ela está aí fazendo esse acompanhamento e mesmo já tomando remédio, fazendo terapia, ela não consegue controlar a ansiedade. E antes de tu falar um pouco sobre isso e dar alguma dica para essa pessoa, eu queria te falar quando que realmente, às vezes a gente pensa, não, nunca vou precisar tomar remédio. Principalmente nós que já, eu e nós que temos uma visão muito espiritual, como eu que tenho, né? Uma visão muito espiritual e a fé. Aí eu já queria também que tu falasse sobre a importância da espiritualidade nesse processo também de tratamento. Aí eu queria que você Sim, aproveitasse e falasse entendi. sobre isso. Pronto. Então vamos lá. A primeira parte é falando que ela já faz tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, inclusive toma medicação e vê que não faz tanto efeito assim para ela, tanto o medicamento quanto a terapia, não é isso? Isso. Então, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, de modo geral, principalmente esses também que têm ansiedade, que o tratamento ele não flui se a pessoa não estiver totalmente inteira para o processo de mudança. Eu não estou dizendo que é o caso dela. Então, assim, fica muito difícil eu dar uma visão do que eu não sei como está acontecendo a terapia dela. Mas a minha visão de fora, segundo o que ele está me trazendo, é a partir do momento que o psicólogo monta um plano de intervenção, que dá para ela algumas estratégias, e se porventura ela não cumprir aquilo, que eu não sei se é o caso, pode acontecer que o tratamento não vai surtir nenhum efeito, né? Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é uma questão complexa. Ela é uma questão complexa porque tudo ocorre a partir daqui, ó, da mente. Então, a partir do momento que você tem pensamentos disfuncionais, no sentido de pensamentos que são a partir da tua ansiedade, tu não bloqueia esses pensamentos, aquilo vai tendo mais álibi para tu pensar várias outras coisas que vão te deixar mais ansioso. Então, assim, é algo que nós, né, temos que nos controlar e buscar esse controle. Às vezes não é fácil, mas ele é necessário. Então, assim, eu sempre indico para... Oi? Não, não falou, né? Eita, Deu a uma internet já tá ruim. cortadinha? Oi, não Deu uma ouviu o que tu cortadinha? falou? Não, eu Agora falei, isso é sim. muito interessante sobre essa entrega da pessoa no tratamento, né? Porque nós sabemos que muito do que tem em nós está relacionado ao que nós mesmos acreditamos e falamos sobre nós. Isso é até bíblico, né? Sim, A própria palavra diz que justamente. diz que é o que você fala, é o que você pensa na sua mente, é o que você é o que a gente fala. Eu achei algo muito interessante que eu vi uma psicanalista que estava falando sobre esse tema e ela falou essa importância da gente, por exemplo, eu já fui uma pessoa que eu era esponja. Eu acabava trazendo ali tudo para mim o que era dos outros de problema. E a gente que trabalha com pessoas realmente passa por algum momento desse na vida, né? A gente ou passa por um extremo de mais ou um extremo de menos. E aí, por exemplo, aquela pessoa que ela puxa muito para si o problema dos outros, né? Ela acaba também ali por adquirir essa até de ansiedade por você trazer as coisas do outro para você e você não pode resolver. E eu já fui uma pessoa assim, né? Então eu tive que trabalhar bastante e eu fiz até sessões de terapia com uma pessoa. Porque ia trabalhar no social, aí via todos aqueles problemas em igreja, em pessoas e trazia. Então a gente precisa realmente se jogar, né? A fazer, não, eu quero sair dessa ansiedade, realmente eu acho que é interessante a gente falar, até essa psicanalista ela fala, ó, a ansiedade não é sua, porque quando a gente não nasce ansioso, né? A Não gente nasce uma nasce. criança pura, a gente não nasce com ansiedade em si, a ansiedade transtorno, que chega a ser doença, patológico. A ansiedade, ela não é online, querendo dar abraço a todo mundo, e umas pessoas que me fez a pergunta, por isso que eu estou falando sobre isso, fala sobre isso. Então, não diga que a ansiedade é sua, não diga eu tenho ansiedade. Essa ansiedade não é minha, é algo externo que está Sim, na pessoa, mas que ela pode sair. Que a primeira forma que eu acho é isso que você falou aí da importância, a pessoa aceitar, entendeu? Entender que não é seu, aceitar e se jogar realmente e dizer, não, eu já até tomei remédio, eu já até fiz tratamento psicológico, não estou conseguindo, mas eu vou conseguir, porque isso não é meu, isso não me pertence. E realmente fazer isso é o poder da palavra e de emanar essa palavra para o nosso cérebro,
né? Porque o cérebro da Justamente. gente também, eu creio, o pensamento, a mente, ela é muito importante. A palavra e a Justamente. mente, né? E aí eu acho que isso aí, com relação a isso que você falou, é interessante, da pessoa abraçar e dizer. Eu acho interessante que, assim, quando eu fiz a psicopedagogia, a gente estuda um pouquinho sobre a infância. E, infelizmente, Maria Luísa, nós temos criado essas pessoas ansiosas. Por exemplo, hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, os pré-adolescentes, nunca se viu um nível tão alto de ansiedade, tanto que o Brasil hoje é o primeiro no mundo. É muito números, né? Infelizmente. São muitos números. E antigamente não se era tão assim, num nível tão elevado, né? Como hoje. E assim, infelizmente, isso nós, como pais, mães, a gente também tem essa importância. A criança, desde pequena, a gente fica exigindo que a criança ela cumpra aquilo que eu quero para ela. E às vezes eu não permito que ela seja a essência do que. Aí eu queria que tu falasse sobre isso profissionalmente. Eu não permito que a criança, aí falando dentro da minha profissão da psicopedagogia, ela seja aquilo, né, que a essência dela traz para ser. Eu quero, por exemplo, que ela seja o que eu quero que ela seja. E aí eu vou ensinando ela pequenininha, já com 3, 4 anos, a agradar as expectativas da outra pessoa. Ó, assim, você vê que quando as crianças estão ali brincando, aí seu filho fala uma coisa, você fica, que coisa linda, aquela coisa toda assim, né? Porque para agradar, ela precisa agradar e todo mundo. Então você já está ali ensinando ela de pequeno, ó, você precisa agradar as pessoas que estão ali no seu ambiente. Só que eu creio assim, na divindade de Deus e creio que Ele nos constituiu não diretamente para me agradar alguém, entendeu? Agradar essas pessoas, as pessoas. Ela me constituiu como ser humano que eu posso ser quem eu sou na essência que eu fui feita. Aí eu vou agradar ou não, mas não cabe a mim ter isso na minha mente, porque às vezes tem muitas pessoas hoje que estão frustradas, principalmente em nosso meio, né, que nosso meio que eu falo assim, do cristão e tal, voltado para o espiritual, porque a gente está pensando muito em agradar as pessoas, em suprir as expectativas que as pessoas têm colocado em nós. E às vezes eu acabo não conseguindo ser a minha essência, o que eu sou, eu acabo até me traindo, né, meus próprios, a que eu tenho, né, e acabo gerando conflito em mim mesmo e até ficando gerando ansiedade ou até outras doenças psicossomáticas, porque eu estou ali tentando agradar, né, essas pessoas. É uma máscara social muito grande hoje, a gente sabe que é uma máscara social muito grande devido às redes sociais e tudo mais. Aí eu tenho que mostrar que meu filho é melhor, que eu sou melhor, Uma mostrar que eu tenho tudo competitividade, que eu né? quero. E nossa busca tem sido muito incansavelmente para mostrar, né? Para mostrar, para expor o que eu quero, isso, aquilo. E isso a gente já está projetando até nos nossos pequeninos, nos nossos filhos, de crescer nessa forma, né? De o agradar, de ser isso, de ser aquilo. E às vezes nós acabamos não vivendo o que nós somos, a nossa essência, e até nos traindo mesmo, né? Nos traindo como pessoas. E eu creio que assim, que para a gente realmente conseguir viver uma vida plena, a gente precisa realmente ser quem nós somos constituídos para ser, e nós iremos agradar ou não. Agora eu tenho uma pergunta para ti. Você quer falar uma coisa sobre isso? Falei Não, ou é não? justamente. Não, é só complementando, né? Que é essa questão. Eu sempre costumo Tá. dizer separar o que é seu e o que é do outro, porque às vezes dentro de nós há muito mais coisas do outro do que de nós mesmos. Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a essência porque a gente está vivendo, de certo modo, entre aspas, né, em detrimento do que outras pessoas colocam sobre nós, que não faz parte da gente. Mas a gente já está tão envolvido naquela de abrir mão do nosso eu para colocar dentro de nós o outro, que às vezes a gente vai se como é que como é que eu posso dizer, se desfazendo de nós mesmos. Então, assim, é muito importante nós sabermos diferenciar esse eu, tu, que geralmente é o que a gente costuma chamar. Como é que a Mas gente pode chama? fazer Porque cortou bem na hora. Como é o nome eu que a e gente chama? tu. Porque cortou na hora. Tem uma frase que é mais ou menos assim: eu sou eu e você é você. Entendeu? É o Aham. eu e o tu. Sim. É uma Isso mesmo. linguagemzinha que a gente usa em psicologia. Aí a outra pergunta, Isso. qual seria?
Pronto, aí eu vou fazer a pergunta. Isso eu falei mais assim porque eu acho muito interessante no nosso meio, né? Nosso meio, principalmente cristão. Essa questão da gente ser realmente quem as pessoas querem, as expectativas que ele criou em nós, o que ele quer que eu seja. E eu não consegui realmente ser o que eu fui constituída para ser, né? Sim. Abraçar o que eu preciso abraçar. E aí, isso traz muito ansiedade. Eu lhe digo porque eu já passei por isso no passado. Quando a gente chega nesse momento de conflito, de mudanças, de assumir algumas posições diferentes das suas posições que você já tinha. Você tinha algo ali, você tinha um costume, agora você vai viver uma nova adaptação de vida com um novo costume ou com um novo... Alguma coisa que você está Sim. vivendo de novo, você precisa agradar. Você precisa, você sente uma responsabilidade, um peso de suprir essas expectativas. Isso acontece também em jovens, em adolescentes, que tem os adolescentes que estão aí online, jovens, que também falaram sobre isso. A questão dele buscar muito o pai ou a mãe exige muito algo do filho e ele tentar buscar ser aquela expectativa e não conseguir. Inclusive, tem adolescentes que estão agora nos ouvindo aí, eu creio, não sei se está online, que já pensaram até em tirar a própria vida, porque não consegue suprir a expectativa dos pais. Então, eu acho isso muito interessante para a gente refletir pais e filhos, porque o pai tem que orientar, o pai tem que ensinar nos caminhos em que deve andar. Sim, é verdade. Mas o filho também precisa ter a essência dele, né? Ele pode ser Sim. ensinado, mas ele não pode ser mascarado em sua personalidade, em seus gostos, em seus desejos e anseios, né? Então, essa questão dessa pressão, e hoje essa geração, infelizmente, tem muitas pessoas, muito, como se nunca se viu, até essa pesquisa que eu lhe falei da revista Ciência, eu até me surpreendi, porque são números estarrecidos, né? Muito grande. E no nosso meio Sim. isso tem sido muito grande. No nosso meio que eu falo, o meio evangélico, o meio cristão, tem sido muito grande em todas as idades, jovens, adolescentes, crianças, a gente buscando sempre suprir as expectativas do outro. E aquele que te criou, ele te constituiu numa expectativa que não é para o outro, é de ti, da tua Sim. essência, para ele. Os Pra outros ele. vão gostar ou não, vão te abraçar ou não, vão te aceitar ou não. Mas, infelizmente, você não tem essa obrigação de fazer com que isso aconteça. Você precisa fazer, caminhar a sua caminhada para que você chegue no teu alvo. Aí eu queria te fazer uma pergunta agora sobre essa questão de tristeza. Inclusive, em Salmos 13:2 fala assim: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Davi falou assim para Deus. Ele estava num nível de tristeza tão grande que ele se ajoelha e ele fala para Deus: até quando eu vou viver consultando a minha alma? Que ele estava tão triste, que ele diz, aí pergunta para sempre, ele começa a falar que o coração dele estava tão triste, perguntou para Deus: até quando? Aí trazendo isso para os nossos dias de hoje, porque muitas pessoas em nosso meio têm vivido tristezas, né? Vivido muito momentos de tristezas. E às vezes as pessoas elas não são nem permitidas viver o luto, nem permitidas viver a tristeza. Não sei se num estudo que eu fiz sobre um pouco, e também falando com pessoas mais antigas, quando um ente morria, um esposo, uma mulher, um filho, alguém da casa, a casa ficava em luto, a pessoa tinha que vestir uma roupa de luto e ficar meses sentindo e vivendo aquele luto. Quando havia uma separação, alguma coisa dentro de casa, a pessoa sentia aquela tristeza. E Davi, na Bíblia, ele teve um momento dele de viver a tristeza, para que depois ele fosse realmente ali consolado e voltasse a ter aquela plena alegria. No mundo de hoje, as pessoas não estão podendo viver triste, porque a gente tem que mostrar alegria o tempo inteiro. Tá tudo sempre bem, não tem tristeza, tem que estar sempre alegre. Então, se alguém de repente me vê um pouco mais cabisbaixo, ou com a carinha um pouco mais assim, desanimada, já começam a julgar, a falar muitas coisas e criticar. Ou seja, a gente não pode, a gente tem que ser agora máquinas. Nós não podemos mais ser tristes, não podemos mais viver luto. Morreu, já tem que casar no dia seguinte, né? Não dá para se viver mais um luto, não dá mais para se viver uma tristeza. Aí eu queria te fazer uma pergunta: tudo isso aí pode ocasionar de você não poder assumir, viver os teus sentimentos daquele momento, não contínuos, mas do momento. Isso pode ocasionar essas doenças psicossomáticas e também esse alto nível de ansiedade? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que a tristeza, na verdade, a alegria, né, a felicidade, ela só tem sentido verdadeiro
porque nós experimentamos a tristeza, né? Então, assim, nós precisamos respeitar os sentimentos e as emoções que nós vamos sentir durante o decorrer de toda a nossa vida, né? Vamos viver, sim, dias felizes, né? Mas também vamos viver também dias tristes. Então, é necessário nós, seres humanos, compreendermos o significado de cada sentimento, de cada emoção que nós vamos sentir, né? E dar um verdadeiro valor para aquilo. Porque a própria Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Então, em diversos momentos da nossa vida, nós vamos ser submetidos a coisas que vão nos entristecer, né? Hoje aqui eu tô bem, mas domingo não estava nada bem, né? Eu estava doente, então não estava bem. Hoje já tô bem de saúde, estou feliz. Então, assim, há etapas. A vida é feita de etapas. Eu sempre costumo dizer isso. E é muito importante nós, todos nós, seres humanos, demonstrarmos empatia e entender que nem todos os dias todos nós vamos estar bem, né? Só que é muito mais fácil nós mascararmos algo. É o que eu costumo dizer. Será que alguém mostra no Instagram que está triste, que não acordou bem, que está depressivo, que está tendo uma crise de ansiedade? Não mostra. Nós sempre queremos mostrar um rostinho lindo, bonitinha, toda arrumadinha, num lugar legal, com pessoas. Então, assim, sempre nós vamos querer mostrar a nossa melhor versão. Mas assim como há uma versão boa, há também uma versão que às vezes não está legal, porque nós somos seres humanos, né? Eu sempre costumo dizer que nós temos que lembrar quem nós somos e o que nós somos, qual a nossa missão, qual o nosso propósito de tudo, para que nós venhamos entender a nós mesmos, venhamos entender o que nós passamos, o que nós sentimos, né? E eu acho muito importante nós validarmos todas as emoções que nós vamos viver. Porque eu sempre digo que só vai ter sentido quando nós compreendermos o significado de cada coisa, né? Então, assim, é necessário nós vivermos, como você falou, se temos momentos de tristeza, vamos viver aquele momento, né? É aquele momento, mas ele logo vai passar. Vai chegar o momento de felicidade. Da mesma forma que tu colocou no início dessa fala sobre o luto. O luto, ele tem fases, ou seja, ele vai passar. Não é um momento que vai estagnar na tua vida e tu vai viver eternamente naquele processo de luto. Muito pelo contrário, ele tem as fases e vai passar. E tu vai chegar a um nível que você vai aceitar, né? Que é um processo realmente de aceitação. O luto é uma aceitação. E tu vai conseguir conviver com aquilo, né? Então, assim, é necessário nós vivermos sendo verdadeiros, né? Não mascarados. Aceitar quem nós somos, aceitar que muitas vezes nós não vamos estar bem, nós não vamos estar felizes, mas que isso é normal, como qualquer outro ser humano, né? E associando isso à ansiedade, à questão da tristeza, ela pode vir, ela pode aparecer, você pode se sentir triste muitas das vezes porque não consegue ter domínio, às vezes, em relação aos seus próprios sintomas de ansiedade, ou até mesmo tristeza, porque às vezes você está fazendo um processo de terapia e não está conseguindo ainda obter êxito. Mas eu sempre digo, tudo é um processo. Às vezes o início pode parecer que não vai dar certo, mas continua, persiste, que uma hora as coisas vão começar a fluir. Quando você realmente se entregar a todo o processo, você vai conseguir as mudanças necessárias, né? Então, assim, é importante o autoconhecimento. Eu sempre digo isso, porque quando você se conhece, você tem propriedade do que você sente, você sabe lidar com você mesmo. Às vezes nós não nos conhecemos e por falta de conhecimento de nós mesmos, nós não nos entendemos, nós não conseguimos respeitar o nosso tempo, nós não conseguimos valorizar os que nós temos conosco mesmo. Às vezes a gente sempre quer estar acompanhado de alguém, porque a companhia do outro é muito importante, isso é importante. Mas nós temos que saber valorizar a nossa própria presença, né? A nossa própria presença tem que ser satisfatória ao ponto de o outro ser um complemento, mas não algo necessário e que se não tiver, nada vai fluir, né? Então, assim... O interessante nisso que você tem falado, aí eu até já queria trazer mais uma pergunta, é que a gente nesse processo, o nosso caminho da vida, né, que cada um de nós temos um propósito, uma missão, e nesse caminho, nesse processo,
nós precisamos viver curtindo cada momento desse caminho, porque às vezes a gente só quer curtir quando tá na alegria, no dinheiro, nos momentos bons. Sim, sim, E às vezes a gente não consegue também entender, ressignificar os momentos que a gente passa. Um momento de justamente. crise, como esse que a gente está passando nesse momento, você pode ali pegar ele, ressignificar e trazer o lado bom, extrair da tristeza o lado bom, porque a tristeza Justamente. ela tem um lado bom, extrair do luto o positivo, né? Extrair do relacionamento que não deu certo algo positivo, extrair, por exemplo, jovens, adolescentes que estão em uma fase onde os relacionamentos são de muita incerteza, é muita insegurança, é um momento que eles também têm vivenciado, que eu tenho que agradar pai, e também tenho que ser o que eu quero, aí tem que ser o que ele deseja ser, a sua essência, os desejos até de vida, assim, como ser humano, e também tem que, ao mesmo tempo, agradar a família, por exemplo. Aí eles passam muito por isso também, por essas situações. E aí é uma construção, na verdade, né? A sua construção. E esse segundo momento, que é o segundo momento onde nós hoje mesmo, ou qualquer crise que nós vivenciamos, ou até a crise hoje que nós estamos vivendo, conseguir extrair o positivo, conseguir ressignificar. Porque, infelizmente, ó, o Paulo falava assim, Paulo fala, eu amo esse versículo que Paulo fala, sei viver com pouco, mas sei viver com muito. E eu trazendo isso aí para nós, ou seja, ele aprendeu ali a viver em todas as situações, na Com tristeza, no certeza. muito, no nada, na prisão, no meio das críticas, no meio da não aceitação, que era excluído, que não era aceito, né? Tudo que é da missão dele. Então, eu quero que na nossa missão, na nossa vida, a gente vai passar por momentos que a gente vai se sentir excluído em um determinado local, não vai se sentir adaptado, não vai se sentir pertencente àquele grupo, não vai fazer, né? Em vários momentos não vai se sentir participante daquilo dali. Aí a gente precisa fazer algo que hoje, infelizmente, as pessoas não estão fazendo. Elas não estão conseguindo ressignificar, elaborar, elas não estão conseguindo ser resilientes e Elas até mesmo, mesmo né? tolerantes, tanto consigo mesmo como com o outro. Mas primeiramente conosco, porque eu preciso ser tolerante e resiliente comigo, Primeiro comigo, entender depois outro, né? isso. Entender que eu não vou conseguir ser tudo que todo mundo quer e também talvez eu não vou conseguir fazer tudo que eu também quero, porque pode ser ou não, mas eu preciso extrair o que de positivo, o que de crescimento me deu, como também para outra pessoa, né? Então, um meio desse como um meio de crise, ou qualquer momento que a pessoa estiver vivendo como esse, ou até mesmo algo que a pessoa já viveu negativo e que hoje ele está vivendo por uma crise, está passando por uma crise de ansiedade muito forte, como algum pai que não se dá bem com o filho, né? Problemas dentro de casa, conflitos familiares, conflitos no pensamento e tudo isso, né? A pessoa precisa buscar essa tolerância consigo, essa resiliência consigo, essa nova elaboração consigo mesmo, né? Entendendo que não vai ter aquele padrão de todo mundo igual. Mesmo que a gente viva na mesma sala de aula, na mesma faculdade, na mesma igreja, na mesma fé, nós não vamos conseguir ter o padrão normal. Todas as pessoas, elas são diferentes. Entendeu? Aí eu Sim. queria só te perguntar aqui para tu finalizar, que me disseram, eu tô amando, Tatiane, um abraço, minha família toda do Maranhão, nossos amigos do Piauí, toda a galera daqui de Salvador, um abraço para todo mundo. Próxima quarta nós vamos falar um tema maravilhoso, viu? Eu queria que você finalizasse falando sobre isso, sobre essa questão dessa resiliência. Quais são as dicas que você dá, ou hábitos que você dá, dicas para as pessoas conseguirem aí fugir dessa distorção, né? E conseguir realmente buscar isso relacionado a essa resiliência, essa tolerância, essa mudança de padrão e de sentimentos seus, de não querer viver algo forçado, e sim o que vem do natural de dentro dele, do que ele é constituído para ser. Sim, pode falar. Eu sempre costumo dizer que as questões voltadas à resiliência, ela tem sido muito necessária todos os dias, né? Essa cobrança, às vezes, que parte de nós mesmos, ela tem sido muito intensificada. E eu costumo dizer que há uma cobrança não só nossa, não só do externo, quer dizer, mas também do interno. E acaba que essa cobrança muitas vezes vem sufocando o ser humano, né? E deixando ele mais ansioso ainda, que é voltando para o nosso tema de início.
Então, assim, a tolerância, ela é necessária e muito necessária. Então, assim, é muito importante que as pessoas possam entender, compreender os processos da vida dela, não os processos da vida do outro que às vezes a gente pega pro nosso. Não é porque o outro, alguma coisa aconteceu primeiro do que ele tem que se cobrar ao ponto de, se não conseguir aquilo, tudo para na vida dele, né? Porque eu costumo dizer assim, eu lembro que quando, já que nós estamos falando para muitos jovens e adolescentes, a cobrança em escola, os pais, é gigantesca, né? E acaba que isso meio que pressiona tanto esses adolescentes, esses jovens, eles não conseguem ter esse equilíbrio para saber o que fazer, qual decisão tomar. E acaba que eles ficam cada vez menos resilientes com eles mesmos, né? E se eu não consigo ser resiliente comigo, não tem como eu demonstrar resiliência com o meu próximo, né? Eu sempre costumo dizer que primeiro nós temos que ser algo para nós, para depois nós conseguirmos transferir para outras pessoas. Se eu cobro muito de mim, consequentemente eu vou cobrar muito de outras pessoas, mas tudo tem que começar comigo, né? Eu sempre costumo falar isso. Primeiro você consegue se modificar, se enquadrar realmente em quem você é, para depois a gente conseguir conviver em sociedade, conseguir entender o outro, olhar como o outro olha, se colocar no lugar para que a gente não venha atropelar muitas coisas, fases, ou etapas, ou processos na vida de outras pessoas, né? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos entender, como você também já falou isso, é que nós somos diferentes, né? Por mais que nós talvez tenha alguém parecido comigo, que eu acho que não tem, mas se tiver, mas eu não sou aquela pessoa, né? E como nós convivemos em sociedade, é muito fácil as pessoas projetarem em nós algo que nós não somos. E muitas das vezes nós queremos nos cobrar para sermos parecidos com tais pessoas. Isso eu acho uma falta de respeito, até mesmo por quem nós somos, porque nós temos uma essência, né? Nós somos criaturas que somos criados, fomos feitos à imagem do Senhor, e com certeza o Senhor nos fez com nossas peculiaridades, com as nossas nuances, entendeu? Então, assim, nós temos que valorizar isso. Nós não podemos tentar, a todo custo, nos enquadrarmos em algo que não é nosso. É a mesma coisa que, às vezes, quando um bebê está aprendendo a encaixar algumas coisinhas, eles querem encaixar coisas que não são do lugar certo. Da mesma forma, a gente querer se enquadrar em algo que não é nosso, que não é o nosso lugar, né? Então, assim, é necessário nós sabermos até onde nós podemos ir, até onde nós precisamos estar, demonstrar a nossa empatia, a nossa resiliência, primeiramente conosco, para que a gente conseguir mostrar para o outro, né? O interessante é que a gente vive uma vida onde a gente se preocupa muito em não trair o outro, não trair as pessoas, e a gente acaba traindo a si mesmo. Então, tudo isso que você está falando, eu quero te dizer, você que está nessa live aí, não se traia. Então, a gente precisa primeiro não se trair. Aí, depois, a gente vai olhar, como já foi falado, com empatia, resiliência, para o outro. Porque, às vezes, a gente por se abnegar, por se deixar de lado, né, acaba perdendo essa essência só preocupado em fazer isso, de agradar disso, daquilo e outras coisas. Então, primeiro, a gente precisa realmente fazer isso que já foi falado, não se trair, se abraçar, se amar.